Graça e paz, igreja! Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Podget. Inclusive, hoje é um episódio muito especial, porque assim, ó, eu acho que você tá sentindo um cheirinho de conferência no ar. Conferência. Tá chegando, hoje a gente vai trazer alguns detalhes da Conferência Aurora. Não, alguns Entendeu? não, a gente vai trazer todos. Fica aí. Prometemos. Aqui do meu lado, Dona Blue. Eu já tô, você viu que eu tô, né? Eu já tô no mood, é Energete. né? É Energete. Gente, me deram um Energete. Azul, olha que incrível. Olha, nem é um gatilho, ó. Deixa eu limpar pra vocês verem bem que é azul. O Paulo já tá gritando já aqui, tá ó. Não. Hoje me deram Energete, então se segura, porque nós não vamos tirar um pouquinho dela, nós vamos tirar tudo. Deixa pra nós. E não só de conferência, porque eu soube que teve até umas perguntinhas, né, no Instagram pra ela, né? Umas perguntas meio polêmicas também. Ai, que delícia, polêmica! Então tá. Tô me passando mal ali. Oi. Não, ela tá aqui, ó, o olhinho piscando já. Gente, eu não dei nem oi, porque eu estou realmente fingindo costume com essa mesa hoje, Glória tá? Mas graça e paz, que bom ter vocês aqui conosco. Você senta o dedo aí no comentário, porque hoje é dia de... Né? Hoje é Não, dia. vamos tá. Sem cansaço, show cansaço. Isso. Pega teu Energete, chama lá na Get Coffee, e vamos fazer um negócio acontecer. E assim, ó, essa mulher, essa convidada incrível, essa nossa pastora, que ela lidera aqui junto com as pastoras na Get Woman, que fala? Get Woman. Falei Chique certinho? pra caramba. Sim, tá, linda. obrigada. Se você for lá no link da bio dela, lá no Instagram dela, vai dizer assim, olha só que legal. Aqui você aprende a construir uma marca impossível de ser ignorada. Porque ela é uma mulher que ela é impossível de ser ignorada. E ela é mesmo. Seja muito bem-vinda, nossa Obrigada. pastora Tami. Veio de Aurora, gente. Ela veio de Aurora, já tá na Eu estou capela. com o pé já lá na conferência. Os dois, né? Sim, os Já dois. tá com os dois, já. Verdade, faltam poucos dias, né? Amém. Gente, estou muito feliz. Obrigada pelo convite. Que É uma honra honra. estar aqui agregando. E eu estou um pouco preocupada segurando aqui essas Então, me deu uma amarrada ali no cinto. Nossa, ela só tá com o olhinho piscando, assim. Mas vai dar tudo certo. nas Tudo coisas vai ser acontecem. incrível. Ai, vai ser Deus está maravilhoso. aqui, então Jesus vai conduzir. Tá. Amém, show. glória a Deus. Amém. Tami, a gente já quer começar num ponto que acho que é crucial da conferência, que foi esse discernimento que Deus deu em relação a não destrinchar, assim, não falar, né? Quem Não, são os convidados e tudo mais. Eu acho que esse foi um ponto muito disruptivo. Eu confesso que eu, Pablini, nunca tinha visto isso. E o que Deus tem falado no coração de vocês, assim, ó, de vocês entenderem que esse posicionamento, ele vem do Senhor, mas, mais do que isso, o que vocês desejam, almejam que as mulheres vivam nessa conferência, apesar desse posicionamento? Amém. Glória a Com Deus. base nesse posicionamento. Sim. Quando a pastora Gabi recebeu essa direção do céu e nos trouxe em reunião, a gente ficou super impactada, né? Porque nós Amém. mulheres que também quem está no bastidor construindo isso está sendo também muito guiada aquilo que Deus está movendo. Assim. Amém. Então a gente consegue ver muito um ato profético na vida das mulheres que vão estar na conferência Glória a por Deus. conta dessa preparação. Por Amém. conta dessa Legal. obediência, sabe? Amém. Deus, ele está gerando algo novo. Eu sinto que vai acontecer uma ativação na área feminina. Amém. E principalmente, assim, nós mulheres que estamos acostumadas, né? Eu estava conversando com algumas mulheres esses dias. O que uma conferência ela tem de diferente de vir a um culto? Porque Tá. o nosso culto, nós temos muita presença, muita palavra, muita unção. O que uma conferência é diferente de eu ir num culto normal, no dia da Que semana, boa ou num pergunta. culto de família de domingo? A conferência, ela dá direção para um destino. Uau. Para o destino que Deus deseja te levar nessa próxima estação. Então, a conferência, ela também acontece em maio, chegada de uma nova estação, Amém. a gente se preparando para um novo tempo. Amém. Então, eu vejo assim que o ato de você vir para uma conferência não é só você estar no movimento feminino, mas sim o que o céu está movendo sobre as mulheres que vão estar nesse lugar. Amém. E a partir, né, do dia 14 é a pré-conferência. Então, nós vamos ter a pré-conferência. Aliás, todas as mulheres estão convidadas. E se Em você nome ainda de não Jesus. garantiu a sua vaga, você vai clicar no link da bio aqui link da bio. Lá da igreja. QR Code tá por aí. Floripa. Mas tem Mas QR aqui Code, também tem tem, link nos né? comentários. Então você vai clicar para garantir o seu acesso à conferência Aurora, Amém. mas também estar na nossa pré-conferência, porque Muito a pré-conferência ela é
uma ativação de um gostinho do que Deus vai estar nos preparando para Amém. sexta e para sábado. Amém. Então, eu quero dizer assim que o discernimento está acontecendo, essa clareza daquilo que Deus está gerando na gente está acontecendo dia após dia. Eu consigo sentir, assim, no nosso espírito, sendo conduzido em nós mulheres que estamos aqui dentro da igreja, que vivemos a igreja, mas também as mulheres que estão vindo de outros lugares. Glória mulheres a Deus. que estão sendo ativadas e sendo tocadas, dizer, cara, eu quero estar nessa conferência. Tem algo diferente para essa conferência. E tem, nós sentimos, nós sentimos. Vocês conseguem sentir? Sentimos, Glória a Deus. É uma aurora realmente, assim. Aham. E isso que você falou de o Senhor ter direcionado a pastora Gabi foi algo, ao meu ver, cirúrgico. Porque realmente, às vezes a gente se empolga, né, Pamela? Não, fulana só um vai pouquinho. estar, fulano vai estar, a gente se empolga. Mas essa conferência, com esse direcionamento do céu, é bem como você falou, é como se o Espírito ele já estivesse sendo cativado para esse lugar. A gente já sente que está algo Exato. puxando. Tanto que tem gente vindo de muito longe, né? Exato. Tem mulheres vindo de muito longe, Glória a Deus. em caravanas, É justamente verdade. Ai, que para o que delícia. Deus... Ai, sim, Eu já tô nós preparada estamos para os assim, ônibus parados na frente. Gente, eu comprei a camiseta a azul, Aurora, escrita maravilhosa. Eu falei, Gente, tem uniforme. poucas, Tem, estão quase nada. acabando, por favor. Aí depois também vai ter mais. Não. Garanta já a Não sua vai tá também, tendo lá no nosso A minha Get. virou uniforme. Virou maravilhoso. uniforme? Virou uniforme. Eu já tô usando. O tecido é bom, você lava e Não, vai é usando, muito vai bom. usando, vai A usando. modelagem, e ela tá clean também, tá ela elegante, né? maravilhosa. Dá pra Tecido colocar é um monte de bom, tá acessório. uma por baixo, modéstia assim, sua, tudo que querida. é lugar. Verdade. Hã? Tecido bom é uma modéstia sua. Tecido é Não, muito tecido bom. da É Get muito Store, diferenciado. todas as camisetas dali é muito maravilhosa. diferenciado. É verdade. Mas é Sensacional. sim. É porque se deixar, a gente vai ficando de Get Store, de Get Coffee. Depois eles falam por que isso aqui é azul, gente. É porque a gente vive isso aqui É assim, ó, isso. entendeu? A gente sente de verdade, Imprime. pastora, que o Senhor está atraindo as Amém. mulheres para esse lugar. Verdade. E não sabemos quem são as palestrantes, mas eu já estava muito feliz. Se fosse você, Emily, pastora Eu Gabi, também. a Eu Nani, também. eu tava assim, ó, felizona se fosse vocês Sim. já. Inclusive, sim. um dos momentos que mais me marcou no ano passado foi o talk que tiveram entre vocês ali, verdade. que foi a pastora Lari, Foi. a pastora Emily, a pastora Gabi e você, né? Foi Eu uma achei benção. fantástico. Mas, enfim, rapidinho, inclusive, pastora, aproveitando esse ensejo, assim, esse gancho que a gente falou da conferência Raízes do ano passado, o que para você, na vida da Tami, mudou da conferência Raízes para a chegada da Aurora que vai acontecer daqui a Não pouquinho vale tempo? dizer só a gestação, porque essa mulher, cada não. aurora na Não, vida foi dela, ela muito tem uma nova profético, gestação. né? Porque eu estava no Raízes, já grávida, sem saber que eu estava grávida. Ah, você não sabia ainda. Que legal. Meu Deus, você não vai estar grávida na Aurora, né? Não, em nome de Jesus. Meu bebê tá com 3 meses, por favor. Amiga, pede deixa pra eu quê? rolar. Senhor Jesus, eu vou dar a minha fertilidade. Aleluia. E declarar sobre a vida de vocês. Você Em também, nome de querida. Jesus. Você tá pegando também. Eu tô Em pegando nome de também, só. Jesus. É isso aí. Mas a Conferência Raízes, ela foi um grande marco na minha vida. Amém. legal. De profundidade mesmo, sabe? Foi lindo. Eu sinto que a partir daquele momento, Deus ele me trouxe pro chão Tá. e trabalhou em mim raízes profundas sobre religiosidade, Uau. sobre comparação, sobre ego. Amém. E muitas vezes nós achamos que nós já estamos curadas em áreas. E uma conferência, ela vem de encontro, principalmente como é um movimento voltado para mulheres, e a mulher é um pilar tão central na vida de uma família, né? Então, não vai impactar só a mulher. Impacta, a partir da mulher, impacta esse casamento, que impacta esses filhos, que impacta essa empresa, Muito que bom. impacta tudo aquilo que a mulher se envolve. Aquelas amigas, aquela mãe, as tias, os irmãos. Então, assim, eu acredito muito que a Conferência Raízes, ela veio para me trazer também uma profundidade naquilo que Deus esperava de mim. Amém. E a partir disso, tratar camadas que somente com raízes profundas você consegue pegar aquilo Sim. e tratar. Amém. Uau. Porque sem raízes profundas, você vai estar sempre caminhando no raso. E caminhar no raso não te leva para uma cura profunda. Uau. E a grande maioria das mulheres, elas fogem de uma cura profunda. E não só falando aqui, a gente está falando com mulheres, né? Mas eu acredito que a grande maioria do ser humano. Ser humano. Boa. Porque é um processo dolorido. Sim. É um processo que você vai ter que olhar para a ferida aberta. Sim. Você vai ter que olhar para aquilo que você finge não ver.
Você sabe que está ali, mas você não quer se aprofundar, você não quer. Você sabe que Deus está fazendo, mas você não quer saber o que Deus está fazendo. E quando você se coloca disponível para receber o que Deus está fazendo e dizer assim, Deus, eu quero ver o que o Senhor está fazendo. Eu quero poder encarar isso de frente, eu quero poder amadurecer em Ti. Amém. Porque quando a gente... Eu tenho pouco tempo de convertida quando eu falo assim, né? Nos últimos 5 anos, para mim, eu acho que o que Deus fez na minha vida nos últimos 5 anos... Você tem quanto tempo de cristã, amiga? Então, 5. 100% convertida, sim. 5. Porque antes eu conhecia... Já ouvi falar. Eu conhecia em cima do muro. Então, eu ia para a igreja, eu ia com a minha mãe para a igreja, eu visitava, mas eu não tinha... É um pé no mundo, Ali. um pé com Deus. Sim, Exato. sim. Deixa que eu governe a minha vida, Senhor. Eu faço a minha vida. Fala, Deus! Então, eu acredito muito que viver uma vida com Deus é diferente de você conhecer e visitar Deus. Uau. Você acha que tem esse padrão? Desculpa. Não, querida, vai. Começamos, Pablini. Eu querendo falar ao mesmo tempo. Você guarda essa pergunta aí no mais Guarda. Peguei. Você acha que tem um padrão que a mulher tem mais essa sede do controle? Ou você acha que é do ser humano mesmo? Porque parece que todas as mulheres passam por esse lugar de eu conheci Jesus, aí eu caminhei com ele, mas aí com 5 anos pra trás que eu realmente me converti, que eu soltei a rédea e falei, Senhor, pega você. Parece que a mulher sofre um pouco mais disso. A gente parece que quer ter um controle o tempo todo, gente. Pode ser por conta do nosso perfil comportamental, né? Nós somos mais emocionadas, mais vivas, mas eu acredito que o ser humano, assim, quando eu converso e vejo os testemunhos de homens e mulheres que até se encontrar de fato, porque eu acredito assim, que você ter um encontro genuíno com Cristo é também você ter um encontro com você. Amém. Quanto mais você se conhecer, mais você vai conhecer Jesus. Meu Quanto Deus. mais você buscar conhecer Jesus, mais você vai se conhecer. Vai se conhecer, Então, eu acredito nisso, assim, quanto mais você busca se entender, é quando você busca conhecer o Criador. Meu Deus, isso é muito forte. De dentro pra Tami, fora. e aproveitando a gente prepara um roteiro. Gente, Não, quero gente. pedir perdão. Eu quero pedir perdão. Eu tinha A gente deixado prepara um até aberto. roteiro, faz um negócio bonito, mas daí a gente vai para outro lado. E assim, daqui a pouco Mas a gente tá vai aberto, a voltar gente vai entrar, a necessariamente, gente vai conferência e entrar. tudo mais. Mas eu acho que é muito importante essa pergunta, porque assim, eu acho que tem muita gente que te acompanhava quando eu vou falar, você se dizia cristã, que eu acho que você entende o que eu quero dizer. O que necessariamente mudou e que fez você entender assim, naquela época eu realmente não conhecia Jesus? Porque tem mulheres que elas estão vivendo dentro da igreja esse momento delas de falar assim, não, eu amo Jesus, eu conheço Deus, eu sou cristã e tudo mais. Só que você vê nitidamente que ela ainda não entendeu nada. O que te fez sair do ponto Forte A? isso aí, Forte. hein? Então, o que Deixa. te fez sair Prega, do ponto Pablini. Fala. para o ponto B e trazer essa clareza que você tem hoje de eu realmente, hoje, eu sou uma cristã? Eu acredito que conhecer a palavra, Tá. se dedicar a estudar a palavra, ter tempo de secreto, de oração com Deus. Amém. E uma das coisas que fez com que eu me reconhecesse Tá. é quando o outro te reconhece enquanto pastora, enquanto uma mulher de Deus, enquanto uma pessoa que pode orar pela minha vida, eu acredito que isso não vem porque você quis, mas Tá. porque Deus ele começa a abrir as portas para você e mostrar, essa tem unção. Amém. Porque alimenta a unção. A Sim. unção, ela está sobre nós, mas quando nós alimentamos isso no tempo de secreto, é quando, de fato, a gente vira essa chave, vira esse ponto, do ponto A ao ponto B, é justamente isso. Você se colocar à disposição para que Deus te use. Eu lembro uma vez que ali eu tive a convicção de que Deus estava gerando algo em mim que eu poderia dizer que eu estava representando Cristo no mundo. Tá. Eu lembro uma vez que eu recebi da minha sogra uma ligação, falou, olha, tem uma menina, ela tá com um tumor na mão, era um tumor na mão, no braço, e eu queria que você e o Douglas pudessem ir orar por ela na casa dela. Uau. E naquele momento, eu e o Douglas, a gente se olhou e a gente só falou, sim, Bora. nós vamos. E nós fomos lá e oramos pela família, oramos por ela, e parecia que quando a gente chegou, ela estava aguardando por nós. Meu Deus. Eu não era mãe ainda, ou era já mãe da Bela? Mas foi muito assim, recente, assim. Não, eu já era mãe da Bela. A Bela tinha poucos meses. Mas eu ainda estava me habituando a me enxergar mãe. Porque no processo da maternidade, principalmente do primeiro filho,
você se ver mãe, você construir essa versão maternária é um processo. Entendi. Hoje, com os 3 filhos, é diferente. Hoje eu tiro de letra. Já, Mas quando eu olhei pra ela, assim, é como se eu também me visse. É como se Deus estivesse falando comigo ali, os anjos ao derredor, assim. Eu vi uma luz, uma presença. E a partir daquele momento, onde genuinamente não tinha câmera, genuinamente não tinha pessoas. Meu Deus. Eu não precisei mostrar pra ninguém que eu estava orando, mas a minha fé estava naquele lugar e estava sendo testada pra cura daquela criança. Uau. Meu Deus. Então, a partir daquele momento, eu comecei a ter um novo comportamento em Deus. E aí, toda vez que vem um ato de estar morna, porque, gente, sim, muitas vezes o trabalho, o cansaço, as nossas crises de identidade, a rotina, Sim. elas fazem com que a gente se afaste, a gente se acumula de tantas coisas, né? Mas eu sei nitidamente hoje um comportamento que eu preciso fazer. Eu quero que você, mulher, tenha esse hábito na sua vida. Amém. Acordou, coloca louvor. Ai, que delícia. Vai almoçar, coloca louvor. Não tem o que fazer, o que eu vou fazer? Em vez de você mexer no celular, bota um louvor. Bota um louvor. O ato de você estar adorando nas coisas da rotina do dia a dia, aquilo ali vai fazendo com que você não fique morna e pensando nas coisas só externas. Você vai adorando e você vai glorificando e o Espírito Santo ele vai se movendo. E eu acredito muito nisso. Assim, as minhas decisões e os meus comportamentos, eles mudaram. E eu comecei a me enxergar não mais sobre o que os outros viam, mas também que eu estava me comportando e sendo aquele exemplo Uau. comigo mesma. Ai, que Entendi. lindo. Nossa. Sabe? Então, acho que Respondeu real sua pergunta. eu Fabiana. queria. Porque é muito louco, porque a gente sai desse lugar de... então eu estou pastora, vou fazer as coisas. E vai fazendo, né? E vai fazendo. E aí lá em casa, me sinto fraca, vazia, incompleta. Então, ao que você está falando, me parece muito assim... O Deus do extraordinário quer se revelar no teu ordinário, lá no teu cotidiano. Exato. Porque lá que é onde você vai se encontrar nele. Todas as minhas direções proféticas foi em momentos como esse. Lá. Com um filho no colo, um louvor tocando, Meu Deus. ajoelhada no chão, chorando, onde, vou botar um louvor e do nada o Espírito Santo me pega, vem com um soco na boca do estômago e começa a me tratar Esse soco sobre a gente algo conhece. que eu falava, cara, Deus estava querendo falar comigo sobre isso e eu não estava atenta. Então, eu vejo que a diferença de quem tem uma vida cristã é aquela que não vai viver isso dentro da igreja. Inicia dentro da tua casa. Dentro da tua casa. Inicia dentro do teu banheiro. Inicia lá você lavando a louça. Inicia lá no secreto, num momento super exaustivo, que você tá com os teus filhos, que você tá no teu limite e que você poderia, e no meio dos teus erros e dos teus acertos, você poderia dizer, Deus, não quero mais te buscar como tal e tal pessoa dizem que eu tenho que buscar. Sim. Né? Porque a gente também tem essa comparação, né? Tal pessoa diz que eu tenho que fazer isso aqui. E algo que eu também entendi, eu deixo de conselho para as mulheres. Você pode começar a se inspirar numa rotina que mulheres vão te guiar e aqui ia te aconselhar. Mas cria o teu próprio comando Isso. de quando tu tem que voltar para aquela sede, para aquela fome. Cria o teu comando, porque senão você sempre vai ficar dependente de pessoas para você voltar para aquilo que Deus já te falou que você tem que fazer e ser. E às vezes a dependência é a dependência no próprio de você não ter autonomia em Deus, numa vida cristã, e aí você fica dependente de um pastor, de uma liderança. De uma liderança. E você não consegue mergulhar mesmo. Exato. Você sozinha e fala assim, Deus, eu quero mais de ti. E é por isso que tantas pessoas se frustram com pessoas. Porque elas vão debitar uma expectativa que era totalmente uma responsabilidade dela no outro. Meu Deus. Gente, isso é a pré-conferência da pré-conferência da pré-conferência. Não tem como ouvir essa mulher e não lembrar da conferência. Aurora, né? Meu Deus, gente, é a pré-conferência da pré-conferência. E nós estamos apanhando em todos os tons, né, Pablini? Não, imagina, tá bem tranquilo. Sair roxa, depois já sabe, né, o que aconteceu. Entendeu? Se nós ficamos uns 3 dias quietos, Pablini, você já sabe o que aconteceu. Nós estamos introspectiva, reflexiva. É verdade, né? Mas é bom quando a gente recebe, assim, algo profundo de Deus e a gente absorve, a gente escolhe ficar mais introspectiva.
Nós, mulheres, muitas vezes, nós precisamos só de 5 minutos para pensar. Nossa, que 5 minutos necessários. Muito. Quer ver quando tu tá agitada? Você não precisa dar a resposta exata todos os momentos e toda a hora. Você pode pensar. Você pode respirar. Quer ver se você lavar uma louça no meio do caminho, o Espírito Santo te revela lá Você na pode louça. lavar a Um banho louça. demorado, sabe? Um banho de solitude, assim, só eu e meu cachorro, e ninguém que possa falar ao meu lado. Daí você fala, nossa, a resposta tá aqui. Só precisava de silêncio. Que delícia. As vozes externas, né? Elas fazem com que a gente também se afaste daquilo que Deus já confirmou, que até o silêncio é não. Amém. E a gente não sabe receber aquele não. Amém. E Deus está em silêncio comigo, por que Deus não está falando? E não se move. Continue dando os passos para aquele caminho, mas não se move para um outro lugar. Que você acha que talvez é o lugar, mas Deus ainda não confirmou. Uau. Ou talvez a gente ainda não fez o que ele pediu dele. Não vai voltar a falar com você. Exatamente. Márcia Elizabeth. Existe algo que nós recebemos na última conferência, que era: Deus, ele não muda a palavra até que ela se cumpra. Eu sempre me lembro de Ló. Então eu fico, eita, talvez eu não fiz o que o senhor pediu. Por isso que ele não falou a próxima. Olha só que loucura. Olha que fácil de discernir. Uau. Não, quando a gente prega pra gente, dói também, entendeu? Dói. Isso. Aí vem uma Tami, bate mais um pouco. Ô, Tami, você acredita que existe algum conselho que você mesma daria para você de 5 anos atrás, para você vir antes para Cristo, para entregar sua vida antes, assim? Eu não sei, eu acho que mulher tem esse anseio de salvar todo mundo, sabe? Ser a super-heroína, assim. E a gente quer antes, às vezes dar uma apressadinha, fala assim, acho que Deus está muito ocupado com as coisinhas de Deus dele, vamos estar dando uma ajudinha para ele, entendeu? Você acha que tinha alguma coisa que você poderia falar para você vir antes para Cristo? Cara, você me pegou num lugar que, no final, eu até estava falando antes com as meninas. Eu, por algum tempo, achei que eu ia ser Deus na vida das pessoas. E algo que eu me tratei dentro do meu casamento. Deus encontrou ele no momento certo, na hora certa e quando Deus quis. Amém. E não quando eu quis. Então, eu sei que há um dia determinado para todas as pessoas que estão de coração aberto para uma nova vida. Amém. E esse dia não é governado por mim. Amém. Eu posso ser uma ativadora e uma apoiadora de apresentar um caminho. Mas eu acredito que há 5 anos atrás, eu não estava pronta para mergulhar. E quantas pessoas a gente vê que querem algo novo, mas não estão prontas e dispostas a queimar os barcos. Meu Deus. Não estão prontas e dispostas a dizer, sim, eu quero Jesus como meu único Salvador e eu vou mudar o que for preciso para isso acontecer. Amém. Então, quando eu vivi uma vida morna e conhecia Jesus de ouvir falar, era também esse desejo de dizer assim, ok, eu ainda não quero largar tudo para ter uma vida contigo. Meu Deus. Forte. Então, eu acredito que eu hoje olho muito para esse meu lugar e digo assim, eu preciso ser um exemplo nítido. Todo mundo fica assim aqui no bastidor. Tô olhando o que tá acontecendo. Eu preciso ser um exemplo nítido para que as pessoas vejam que caminhar com Jesus não é sobre religiosidade. Amém. Eu preciso ser um exemplo que caminhar com Jesus não é sobre as pessoas, mas sobre o que ele fez na minha vida e ser o próprio testemunho vivo. Então, hoje, eu carrego isso. Amém. Que a pessoa, ela olhe para minha vida e fala, cara, é Deus na vida dela. E a partir disso, ela se pergunta, eu quero isso também. Isso ali. Meu Deus. Meu Deus, e ela falando, não sente uma leveza? Ai, gente. Ai, não Parece precisa tão olhar para os outros, não simples. precisa... Não. Ah, não tinha a ver com aquilo que eu estava fazendo. Não, é mais leve do que você imagina. Amém. Glória a Deus. Ô, Tam, deixa eu te fazer uma pergunta. Sim, Você gosta de Get Coffee? eu gosto. Ela que subiu com esse Energet hoje, Eu hein? gosto. Foi. Porque Get Coffee te mandou um mimozinho. Ah. Pra você roer uma coisinha, entendeu? Tá cheirando. Tá cheirando. Tá cheirando. Sempre cheira, minha amiga. Sempre. Pabline, Eu coloca lá na frente adoro. dela, que eu sei que ela ama um belisquinho. Eu queria Lucas Tower aqui hoje. Mas daí Ah, eles não. mandaram Pabline, só se a... deixar, ela faz farra, Eles entendeu? mandaram só a Tower, vou dizer? É, não, a eles mini, mandaram só a é uma Lucas. mini tower, amiga. Eles Tá. chamam... Por que que o Pabline tá falando Minizinha. isso? Ó, tem um salzinho. Eu não sou do sal, vocês que Ok. gostam, ó.
Gente, ela não perde tempo, gente. Eu Não, não consegui batata. Quentinha? Batata não dá pra comer batata fria, Eu não não. consegui nem falar de Get Coffee, então já tinha... Por que a gente faz isso com você? Porque Get Coffee está no iFood. Ai, vocês ficam aí, Blue. Quantos comentários pra mim? Ai, Blue, quando você fica lá comendo pizza, comendo batata, eu fico morrendo de vontade. Pede a sua, meu amor. Get Coffee está no iFood todos os dias. E tem muita coisa deliciosa e abençoada, né, Pablini? Pablini já encheu a boca, gente. Já me deixou sozinha. Deixa, querida, vai. Conseguiu? Muita coisa gostosa aqui na Get Coffee. Abençoada para abençoar tanto você quanto sua família com a refeição, ó, direitinha, assim, ó, quentinha, gostosinha, direto do céu para você. Agora, eu penso, vou largar e sair correndo, quero nem saber, que na Conferência Aurora nós temos que ter alguma coisa pra mulherada na Get Coffee. Porque vem as fitness, lembra, amiga? Vem as musas fitness. Aí vem as outras que não se importam, vão se atacar nas Eu super pizza. apoio. Mulherada que Eu acho vem que tem no que ter Get... um meio termo, inclusive. mulherada que vai vir na Conferência Aurora, esse Get Coffee Porque é nosso. sexta, é sábado, né? Então, Isso. sexta-noite você já tem que se programar, que é a primeira sessão. Isso. Aí, no sábado à tarde, você já tem que se programar, porque tem mais sessão. Aí, no sábado à noite, tem mais sessão. Então, assim, Isso são mesmo. várias pausas de refeição. Muitas. E aí, a gente já tem que programar o que você vai jantar com as suas amigas. Eu acho que sexta Cada tem que ser dia uma você rodada pode- de pizza. Após a pré-conferência sexta, tem que ser uma Topa. rodada Aham. de pizza, sabe? Bem gostosa com as amigas. Eu Mas gosto. vai lá. E, vai gente, lá a pizza e daqui olha. é... Eu vou falar. É. Você tem uma Poucos- favorita? Eu gosto da de milho com bacon. Ai, eu também amo. Amo. gosto E a de de milho. calabresa, ela é fininha, ela é aquela suculenta, calabresa. é gostosa. A massa é uma finura de deliciosa, crocante. Não, gente. É Eu surreal. sei, é bom, é bom. Não, é e eu bom. tenho um apego até com a caixa, vou confessar aqui. Que aquela caixa é tão Da linda. caixa eu não sabia. Amiga, eu nunca te contei, né? A caixa... Não me julga, É o rolê. a equipe julgando aqui. Gente, a caixa é tão linda que eu tenho vontade de não jogar fora. Só a Amém. parte de baixo fica com a parte de cima. É porque tem esse emblema aqui, gente, já eu não entendeu meu coração. Excelente. Pronto, te deixei com vontade? Então corre lá no iFood e vai lá, pede seu produto da Get Coffee. E na conferência você vem com tempo, né, Pablini? Por favor. Pra nós tomarmos um cafezinho aqui mesmo na Get Coffee, tá? Eu Não, sei que vem até- uma mulherada de longe aí, louca por um café. Não, e até porque vocês têm que levar em consideração uma coisa, que a conferência vai ter ali os seus momentos de pausa, de café, de almoço, Isso não sei o quê. mesmo. Só que a transmissão não vai parar. Então, Pausa pra quê? Então, enquanto vocês céu. estão almoçando e tomando café e não sei o quê, vocês fiquem ao vivo com a gente, porque Isso mesmo. ó, vai ter infinitas coisas. Vocês não estão É, preparados. Se é isso aí. preparem, querido, se preparem. Vai ser lindo, maravilhoso. E eu sei que Deus tem feito assim, porque a gente já sente um ambiente espiritual. E, gente, assim, pouquíssimos dias da conferência. Tá. E tá assim, ó, surreal. Só venha. Se você não puder estar aqui e algo presencialmente, esteja online com a De gente. agregar e falar aqui pra elas tem o combo das amigas, pra vocês se Meu organizarem. Deus, maravilhoso. Tem o combo individual pra você já garantir. E assim, Tami, eu já garanti o meu. Mas eu tenho um grupo de amigas que eu queria muito que conhecesse. Eu queria muito que vivenciassem. Elas não fazem parte da igreja, mas elas também nunca foram numa conferência de mulheres. Meu Deus. Seja a mulher que vai ser ponte. Nós não Uau. devemos ser pedra na vida das mulheres, né? O mesmo acesso que você está tendo de beber dessa fonte, de ser transformada, quantas mulheres que passam pela tua vida que você conhece que precisam Meu viver Deus. disso. E talvez Sim. você vai ser a pessoa que vai abençoar, né? Com um convite, você vai ser a pessoa que vai abençoar, dizer assim, vamos amigas, vamos lá viver esse momento. Então convide o maior número de mulheres, Amém. porque o Senhor está contando contigo também. Glória a Deus. Às vezes a gente vê assim, né? A gente é do Ministério de Mulheres e a gente vai. Mas se você faz parte aqui, se você é membro dessa igreja, o Senhor está contando contigo Amém. para ser uma ativadora de uma outra mulher. Amém. Então, quando você toca numa mulher e fala assim, olha, nessa conferência, naquele culto, naquele momento, Deus falou comigo e eu quero que Deus vá falar com você também, porque o Senhor tem algo preparado para ti, Amém. mulher. Vai lá. Amém. Então, seja essa mulher abençoada na vida de uma outra mulher, né? Amém. Prega, pastora. É, eu vou falar queridos. isso várias vezes no episódio, porque ela começa e a gente apanha junto, entendeu? É isso, a gente já coloca ali no combo da Tami. Isso, combo Tami. Se eu fosse tu, eu vinha com Muito tempo bom. pra essa conferência. Vinha antes, saía depois e arrumava um jeito de ir nesse Get Coffee, sentar com as amigas e fazer assim, ó, não acabar a conferência, sabe? É Vai isso. mastigando os assuntos da própria conferência na conferência. Depois Não, você... na conferência raiz a gente não queria ir embora, né? Não. Não, pra quê? Nossa, A foi gente foi gente? ficando, Foi. Eu falei mais um pouquinho, se colocasse um colchãozinho Ah, não, fininho acabou. aqui, já era. Nós Já ainda- era, a gente Se dormia. colocar esse ano, a gente emenda com o domingo. Minha filha, vai embora. Mas você sabe que eu tava até conversando hoje no almoço com o Arthur, e eu falei pra ele assim que eu sou rata de evento.
Eu amo participar de conferência, evento de mulheres, culto de mulheres, não sei o quê. Eu amo. E o Arthur, o Arthur é meu maior incentivador, porque ele fala assim, cada vez que você vai, você volta com uma coisa mudada por Deus. É verdade. Então, assim, é tão bom quando a gente vem e se entrega, porque, principalmente quando a gente está servindo, nem sempre você consegue aproveitar da melhor forma. Mas, assim, o ano passado a gente serviu a full, né, Márcia? 4 pessoas. Nem me lembro. Fizemos um rebuliço aqui nessa conferência. E, assim, uma ministração que eu vi foi suficiente para mudar a minha vida daquele ponto. Uau. Então, é chegar em casa e o Arthur tipo assim, e aí, o que vai ser diferente agora? Então, Meu amor, homens, é esse ponto. homens invistam no ingresso isso. para suas mulheres. É verdade. Não, ela não ia dar. Fica com as crianças, organiza a Dá teu casa, jeito. dá o teu jeito, porque tua mulher vai voltar muito melhor verdade. pós-conferência. E sendo muito sincero, o ingresso é um valor, assim, ó, para mim, eu olho de uma perspectiva de participar de muitas conferências e tudo mais, é um valor ridículo. Ridículo. Porque, primeiro, a entrega que tem do Sim, evento a em experiência si, em mas si, né? qualquer conferência, qualquer coisa que você vê aí é muito mais do que o valor do ingresso que é Exato, vendido aqui. Então, exato. assim, uma coisa é aqui a expectativa baseada no valor e outra coisa é o que realmente entrega. Então, É queridos, verdade. queridas, só venham, tá? É isso que eu tenho para falar para vocês. Vem na expectativa do Senhor, que Ele Isso. mesmo é quem vai fazer. Esse ano, assim, ó, nem eu... Não sou, amigo, você sabe alguma? Você pode dizer assim, já me contaram que a fulana capaz que venha. Nenhuma. Eu sei de 3 fulano. Jesus, Deus e o Espírito Santo. Sabia. Hoje Esses Eu ia 3 aí falar estão assim, ó. confirmados. Tu não pode falar isso! Não, e eu perguntei porque eu sei que A pastora ninguém... Gabi, ela vai vir aqui. Eu Até me perguntei passando mal. justamente porque ninguém sabe. Esse ano, acho que bobear a pastora Gabi e a própria pessoa, né? Hoje o pessoal... Não, então, a gente sabe, mas eu também fiquei me perguntando, falei assim, cara, será que a pastora Gabi tá também trazendo uns nomes que pode ser que não seja? Pegadinha. Isso! Pra surpreender até vocês. Até a gente... Não duvido, hein? Não duvido? De Gabriela, não duvido. Aham. Nem um Fiquei pouco. pensando também sobre isso. Falei, Muito cara... Não tinha pensado. Agora você botou um grilo gigante na minha cabeça. Então, assim, às vezes pode chegar um nome pra vocês que pode não ser. Que pode, não Aí, sei. ó. Aham. Não que a gente se importe, que a gente já tá assim, ó, o Espírito Santo vai vir, o restante sobre, né? só vaso, As né? verdades isso. principais a gente já Não, sabe. eu sinto que vai ser uma conferência muito profética. Vai, Amém. vai. Não, Glória vai a ser um Deus. divisor, Profético. também sim. Vaso! Vaso de Deus! E ó, nós estamos falando de bastante da conferência, porque está às portas, mas você está falando de uma grandiosidade, que você passou por esse lugar, né? De ressignificar muitas coisas e tudo mais. Hoje, quando a gente olha a maioria das mulheres, todas estamos em processo, sim. Mas tem algumas que ainda estão ali meio que aprisionadas nelas mesmas. Não estou falando só porque a gente estava no bastidor já apanhando sobre isso. Mas, hoje, quando você conecta com uma mulher que você vê um grande potencial nela, que você fala assim, essa mulher vai para as nações, o Senhor tem algo aqui. Qual é o ponto que te leva a falar com ela de primeira, assim, para que ela comece a entender que algo que o Senhor colocou nela é único, sim, que ela vai desbravar aquilo ali com o Senhor e vai fluir? Porque parece que, assim, medo, primeira coisa. Mas tem um lugar de insegurança. Só que também tem um lugar de tempo certo, não tem? Então, sabe, quando você vai orientar, ou quando você faz mentoria, você prega, ajuda em conversa, porque do nada, 5 minutos antes aqui, ela já estava conversando. Bem tranquilo, Qual graças a o Deus. ponto inicial que essa mulher pode pensar, ou que você diria para ela começar a pensar, para começar, pelo menos, a estar no processo certo? Não está no processo errado, tipo, né? Tentando ir para um lado e o senhor está, não, querida, é mais fácil, vai para cá, só vai por aqui que está tudo certo. Tem um ponto, amiga? Eu gosto sempre de observar um comportamento que é o temor que as mulheres têm em representar Legal. e se posicionar naquilo que Deus tem para elas. Então, eu admiro muito isso nas mulheres, principalmente porque eu também tive esse temor de ir passando pelo meu processo, me curando e curando pessoas ao longo da minha cura. Tá. Então, isso foi acontecendo comigo também dentro do meu trabalho, dentro do meu servir. Mas eu acredito que o primeiro ponto que eu falo para todas as minhas alunas e as mulheres que me pedem aconselhamento é o que Deus te falou. Clareza. Clareza. Exatamente o que você recebeu. Qual é a palavra que você recebeu. Porque uma coisa é você achar. Outra coisa é você ter uma palavra. Uau. E uma palavra, quem tem uma palavra não precisa de mais nada. Amém. Então,
com clareza de detalhes. Você tem uma palavra e essa palavra você precisa ter discernimento e sabedoria sobre essa palavra. Porque a maioria das vezes a gente recebe uma palavra, mas nós não temos clareza do que aquilo significa. Não. Meu Deus. Então, acredito que o próximo passo, através dessa clareza, é eu traduzir a palavra. Tá. O que Deus está querendo que eu faça aqui. E essa tradução, às vezes, é entender que a forma com que Deus vai te usar é cantando. A forma com que Deus vai te usar vai ser alegrando. A forma com que Deus vai te usar vai ser influenciando. Existem vários dons. Vários dons, claro. E a gente reconhecer qual é o nosso dom sem a gente querer tentar ser parecido com as outras mulheres, Muito porque bom. ela tá fazendo, então eu tenho que fazer. Se ela tá falando, eu tenho que falar. Se ela tá se vestindo assim, eu tenho que me vestir. E, na verdade, não é isso que Deus quer. Porque Deus não quer que a gente seja uma réplica uma da outra. Até porque Ele nos criou únicas. Né? Então, existe algo sendo gerado de forma diferente e até muito semelhante em algumas mulheres. Então, quando você vê uma comunicadora nata, você consegue ver que ela tem uma facilidade de liderança. Sim. Porque ela tem uma facilidade em comunicar. E a gente vê várias mulheres nesse perfil. Vocês duas são essas mulheres. Então, Deus, às vezes, vai unir essas mulheres para tornar isso Porque algo Ele ainda quer, Que maior. loucura, né? Pois é, né? Ele quer quem sermos nós. Exato. Ele falou e calemos a nossa boca. Ou assim como eu vejo quando Deus une, por exemplo, a pastora Gabi, a pastora Emily, a pastora Nani, eu agregando nesse ministério e as outras pastoras da casa com propósitos que fazem levar a um lugar de encontro, a uma transformação de pessoas, a cura de pessoas, a resgate de pessoas. Então, existem essas 3 fases, eu acredito. Clareza da tua palavra que você recebeu, sabedoria para entender essa palavra e, a partir disso, através dos teus dons, dos teus talentos, você dar execução a essa palavra. Muito bom. E essa execução nem sempre vai ser tranquila, serena e Quem em paz. dera Muito pelo fosse. contrário. A clareza, às vezes... Pablino aqui, ó. A clareza, às vezes, te traz para um lugar de muitos desafios. Ou Sim. talvez fazer coisas que você não estava querendo tão assim no momento. Exato. Mas quando você tem a clareza, você caminha sobre uma palavra e o Senhor, nesse caminhar, vai te capacitando. Nós queremos, muitas vezes, o plano perfeito do jeito que a gente quer fazer. Ainda mais a mulherada, né? Que a gente gosta Só do que plano daí, perfeito. quando a gente conhece Deus, e nós precisamos lembrar disso a todo momento, é que o Senhor, Ele não nos dá nada que a gente não consiga suportar de primeiro momento. Então, a gente tem uma palavra, mas a gente não sabe o fim. Ainda bem, senão a gente ia estragar tudo. Então, a gente vai dando passos. E aí é onde tá. Por que a maioria das pessoas, elas travam para a palavra fluir? Você até perguntou, como que a gente flui naquilo que Isso. Deus quer? A gente não tem que criar plano ideal para o que Deus tem. Eu lembro uma vez que eu vi um Reels do como é que é o nome dele? David Leonardo. Ele falou assim, quando é de Deus, a gente tem que colocar dentro da planilha financeira uma linha em branco. Porque se aquele plano é de Deus, Deus vai financiar e vai vir algo que vai nos surpreender daquele plano que a gente fez. Então, eu sinto isso. Hoje eu vivo o mundo real, onde eu tenho que, sim, tomar atitudes racionais sobre essa vida que eu estou construindo, sobre os princípios da minha casa, sobre o meu casamento, sobre a maternidade, sobre o meu trabalho. Mas eu sempre preciso deixar essa linha, que é a linha espiritual. Que é eu poder deixar o meu plano de vida nas mãos de Deus e Ele vai começar a guiar e eu vou fluir nisso que Deus vai mover. Então, quando eu estava com tudo pronto para me mudar para a Europa, ano passado. E Deus, Ele move uma nova lei e Ele me envia um 3º filho. Maravilhosa. Bem facinho de resolver. A minha vida pessoal todas mudando e eu, então... Queria ir embora, ganhei mais um CPF. Tá tudo bem. Podia ser um PJ, assim, ó, mas eu quero um PF. Não vai. Então, eu vejo que a gente tem que estar pronta para esse mover. E respeitar aquilo que Deus vai construir e guiar na nossa vida para que seja leve. Porque o peso, o fardo que a gente carrega, ele vai ser suave se você descansar no plano que Deus tem para esse mês.
Eu sendo muito sincera, Tami, eu amo que você romantiza a maternidade, o trabalho. Não romantizar, no geral, que é tudo fácil. Sim. Mas eu amo que você é apaixonada. Que você fala assim... Deus, obrigada por esse terceiro filho. Agora eu sei que eu precisava dele para ser completa, para ser feliz. E eu amo que você tem esse olhar, porque cada vez mais as mulheres estão sendo direcionadas pelo mundo ou qualquer coisa que é horrível ser mãe, ou que você nunca vai ser mãe, ou qualquer coisa do tipo. E você é apaixonada por viver isso, os dois mundos, tanto a maternidade, casamento, casa, mas a parte empreendedora também. Então, você pega esses dois, faz um combo da Tami. Isso, E entra lá no combo da Tami, entendeu? Combo da Tami e oferece isso para todas as mulheres que passam por você. Eu acho isso incrível, admirável. Ai, obrigada. verdade. Inspirador. Porque agora... Inspirador. Falei pro pessoal já, falei pro Pablini, Marcos falou que não gosta de par. Então, os meus gêmeos caíram por terra. Vão ser trigêmeos. Agora, você de tem tri 3, pra eu falei, cima. se Tami tá dizendo que dá certo, dá certo. É isso. Palavra aqui, ó. Não, a Tami primeira falou, tá dando pessoa certo. que eu fiz uma análise, assim, quando eu descobri o terceiro filho, eu falei, cara, quem é que eu vou mandar mensagem que tem 3 filhos? Aí, Deus, Emily. Aí eu mandei, como que é ter 3 filhos? Daí ela, Eu tenho! onde come um, come 2, come 3? É maravilhoso! Muito bom. Ela, tu tá grávida? Daí eu falei, sim! Mas foi muito bom, Mas assim, assim. você sempre riu ou teve uma parte que apavorou e depois você começou a rir? Porque tem hora que eu fico assim, gente, 3 filhos no mundo hoje é muita loucura. Não, eu assim, curti muito o processo, porque Deus, ele me salvou com a minha primeira maternidade. Eu falei, ok, se ele tá me mandando um filho, é porque tem algo que eu vou me curar e vai ser incrível. Que massa. Eu amo. Eu falo pro Douglas, né? Claro que eu falei pra Deus, 3 tá bom. Não é povoar a terra, né? Bom Só através demais, 3, entendeu? Mas eu falei pro Douglas assim, cara, se fosse pra ser mãe dos meus filhos, todas as vezes que eu fiquei grávida, os primeiros meses com eles, eu teria vários. de mim. Não dá o número que se Jesus Não vou dar nome, porque vários já são 3. Vários já passou de 2, já são vários. 3 Já. são vários. Mas assim, concordo eu entendo que tem muitas mamães que têm muitos desafios, Sim. sentem muitas coisas durante o processo da gestação, tem pessoas que passam muito mal, né? Mas assim, eu sei que cada maternidade, ela também vem de encontro ao que Deus quer curar em você. Meu Se Deus. você não olhar como graça e como virtude e como... Se você sempre olhar como fardo, vai ser peso. Mas se você olhar como bênção e passar até pelos momentos, cara, de deserto, assim, arrastando, de dor, e você falar, há um propósito. Muito bom. Eu sou essa pessoa. Bom. Da onde eu vim, da realidade que eu vim, da improbabilidade, eu enxergo tudo como um propósito. Amém. Há um propósito, há um propósito, há um propósito. Tô passando pelo fogo, dando glória. Eu sou essa pessoa. Chutando a cara Você do vai me ver num momento assim. Esses dias eu gravei um vídeo, porque existe um dia do pós-porpério de uma mulher, que é o dia de despedida do luto dela. Porque cada novo filho e cada porpério vai vir uma nova versão de você. Misericórdia, Deus, eu tô Então, pronta. e isso, tem mulheres que têm isso sendo mães, tem mulheres que têm isso não sendo mãe. Porque é o processo É o da ciclo. evolução e do ciclo dessa mulher. E aí tem um dia, que é esse dia que você acorda e que você enxerga o céu azul de novo. Que legal. Só que todos os outros dias você estava enxergando cinza, mas todo mundo te olhava e falava, não, tá tudo bem. Mas só você Só via você. cinza. Só você via que estava passando por um momento não tão colorido. E esse dia é um grande dia na vida de uma mulher. Porque daí ela vê e fala assim, cara, eu passei por toda a tudo minha isso aí. transformação dando glória. Entendendo que essa era uma fase. Então, mulheres, se vocês estão num momento de um ciclo da vida de vocês que tá cinza, que não tá com tanta graça, que não tá com tanta cor, continua dando glória e caminhando. Porque o único que vai nos sustentar a passar por isso é o Senhor. E Amém. a cor vai chegar. E tem muitas mulheres que vão viver esse momento, esse marco, lá na nossa conferência. Meu A conferência, Deus. ela fala sobre o dia após a noite. Sim, Aurora. A cor sobre a escuridão. Sim. Vai vir algo novo
para todas nós. Todas nós. Muito bom. Eu sinto assim um derramar, uma pureza vindo do céu pra gente, sendo derramada nesses dias. 15 e 16 de maio são dias marcados por Deus na nossa história. Muito bom. Ansiosíssimas estamos, Ai, dá pra Jesus. perceber, né? Que a gente vai lá no assunto queridos. e volta na Aurora. Vai no... Não tem como, né? Não É que tem aquilo que a como. gente vai viver e a gente tá sentindo que vai ser tão incrível, como a gente não vai falar para mais mulheres viverem? É isso. Nós já temos mais de 1000 mulheres na conferência. Glória a Meu Deus. Deus Então, eu vejo assim um mover assim o que Deus está fazendo. E agora nessa reta final, quantas mulheres estão sendo ativadas? Amém. Sim. Né? Amém. Estavam adormecidas. Será que eu vou? Será que eu não vou? Uhum. E as respostas estão chegando. Então, Amém. eu tenho certeza que esse podcast, ele é uma confirmação para muitas mulheres. Em nome de Assim, Jesus. eu tenho que ir, eu tenho que estar. Tem que estar. Falando e você em tem mesmo mulheres- que estar, mulherada. É, Você- e querida. os maridos que estão assistindo, vocês encorajam essa mulher pra isso. Você tá me falando, né? Você compra o ingresso pra ela, você dá. Aproveita que é dia das mães. Né? É. Dia das mães tá por aí. Tá não por é? aí. Maio, não é? Sim. É, Ai, gente, não me sei perdi, que não dia sou que é. mãe, Acho me que é- ajuda. Sim. É isso. É. Tá. O tá meu por aí, aniversário é entendeu? dia 8 na sexta, dia das mães é dia 10 no domingo. Aí, ó. Maravilha. Ah, pronto. Deus é entendeu? bom. Ó, tá aí, ó. Bota uma camiseta da Aurora. Vou te dar a dica. Vai lá na Get Store. Pega uma camiseta da Aurora. O ingresso. O ingresso. Coloca tudo numa caixa bem bonita, cheirosa. Um óleo ungido junto. Eita, Deus! É claro. Ah, porque pós-conferência Aurora, ela vai se tornar o quê? Irmã do Coque. Ela vai precisar de uma É. adoção. Se ela ainda não unge, ela vai começar, né, amiga? É Vai verdade. começar a ungir tudo, inclusive você. Então, homem, seja intencional. Vai dar só um chocolatinho. Pelo amor de Deus. Vai vergonha na cara. Mas olha só, eu vou aproveitar que a gente está falando de mulheres, né? Como se a gente não tivesse falado no Como se episódio tivesse inteiro. outra coisa. A gente jogou lá no Instagram, Tami, que você estaria aqui com a gente. E aí a galera começou a fazer algumas perguntas. Tá. E aí a gente vai trazer para vocês algumas perguntas que a Perfeito. galera fez lá. Tá bom. Primeira pergunta. Meu Deus. Como saber se o meu chamado é liderar mulheres? Primeira coisa. Eu amo as expressões dela, aquela respirada assim, ó. Vocês estão fazendo figurinha, né? É que assim, como que eu soube que o meu lugar era para trabalhar com mulheres? Porque eu tinha treta com mulher. Entendeu? Ah, entendi, Pablini. Não ri, Pablini. A raiz, Pra não ficar muito na cara, a raiz que eu tinha com a minha mãe, dos meus problemas, a rejeição, a comparação, a questão da paternidade, o meu pai, minha mãe, enfim. Esse laço de cura que entre, né, a honra de uma mãe e uma filha começou dentro de casa. Tá. Então, a partir do momento que eu entendi essa questão de algo passado da minha mãe para mim, algo que eu e minha mãe tínhamos que curar na nossa relação, e vendo a minha mãe sempre sendo uma ativadora de outras mulheres, porque minha mãe tem salão de beleza desde que eu me conheço por gente. Então, eu sempre via as mulheres sentando na cadeira da minha mãe, debitando todas as suas frustrações, suas ansiedades, momentos felizes da vida. E ali a minha mãe era uma conselheira daquelas mulheres. Então, muitas vezes o exemplo que vai ser passado de mãe para filha, de avó para neta, essa questão da família, eu vejo que Deus tem um propósito enraizado Amém. nessas mulheres da família. Se a tua mãe não aceitou o chamado, muito provavelmente você vai aceitar. E esse processo, a minha mãe, ela viveu o chamado dela muito internamente. Uau. Muito dentro do salão, muito dentro com as pessoas da bolha. Então, aquilo que Deus passou para minha avó, e minha avó não aceitou, que passou para minha mãe começou um movimento, que passou para mim, e eu expandi esse movimento, que eu vou passar para minha filha, que vai expandir muito mais, eu acredito que venha algo que ela precisa olhar muito para a história dela e para a história dessa família. E também, eu não acredito que você vai gerar algo numa mulher que não for testemunho na sua vida. Eu também acredito muito nisso. Você vai reconhecer uma árvore pelos frutos dela. Amém. Quando eu olho para todas as mulheres que passaram na minha vida, que passaram dentro da minha empresa, que passaram por mentoria comigo, ou passaram por uma amizade, eu ativei algo nelas que Deus fez em mim. Uau. Um testemunho incrível. vivo é o que vai te trazer certeza se você hoje vai ser um pouco disso que Deus gerou na tua vida, você vai gerar na vida de mulheres também.
Lembrei do Muito pastor bom. Lucas pregando aquele domingo de manhã. Manda mais, Senhor, tá leve. E aí eu falei, tá, Senhor, pela fé, manda mais, tá leve. Naquela semana os Pela fé. atendimentos foi tipo assim, tá. Eu falei, mas gente, o Senhor levou a sério, né? Bem tranquilo. Tudo bem. E aí eu conversei com meu marido e eu falava, amor, se é através de mim, tem que doer em mim primeiro, não adianta. É isso. É verdade. Então, aí a gente segura. Então, essa confirmação... Alegre caída. Essa confirmação, ela vem... Cara, o que foi resolvido em ti? Amém. O que foi curado em ti? O que Deus está fazendo através de ti? Nossa, e que legal esse seu ângulo de vista do ciclo. Porque Deus é cíclico, né? E aí Exato. você vê sua avó, sua mãe. Nossa, passou um filme agora na minha cabeça, porque a minha mãe Passa. também é essa pastora da bolha. Aham. Só que ela sempre olhou pra mim falando assim: ó, você vai pra nações. Eu disse, que nações é essa que ela tanto fala, gente? Onde que é esse lugar, gente? Tipo, é um lugar, né, mãe? Uma nação. Ó, Guete pra mim é nações. E faz todo sentido. Todo É verdade. sentido. Isso é incrível. Inclusive, na última Quinta Governo, o pastor Mel que trouxe rapidamente que a gente precisa olhar com cuidado alguns pequenos detalhes da Bíblia. E o primeiro que ele falou que, assim, as maldições, geralmente, elas alcançam até a 4ª geração. Mas as bênçãos do Senhor são 1000 gerações. Então, o que de Tá mim liberado. sairá que alcançará daqui a 1000 gerações ainda? Meu Deus, que Isso forte. é muito forte. Já olhou pra ti também e pensou assim, o que de mim vai sair para as gerações? A gente já comentou também em outros episódios do podcast que eu falo, a minha mãe foi a melhor mãe do mundo. Eu amo a minha mãe. Mas quando eu for mãe, eu vou ser uma mãe muito melhor do que ela. Verdade. E eu já falei isso infinitas vezes, não tem nada a ver com ela, porque ela foi o melhor. Eu ainda acho assim, ó, que eu não teria capacidade de ser a mãe que ela foi. Porque a minha mãe fez coisas assim que eu falo assim, eu não sei como tu conseguiu passar por isso. Eu não consigo me enxergar na situação da minha mãe e me ver passando por aquilo como ela passou. Mas eu tenho a certeza, a convicção dentro de mim que eu vou ser uma mãe muito melhor. Exato. Porque Mas esse fluiu em mim. Esse é o papel. Isso é legado. Você deixar uma marca na vida das pessoas que passam por você e ter a consciência e a certeza de que elas vão ser melhores do que você. É isso. Glória Amém. a Deus. Deixa aí para pelo menos mais uma pergunta aqui, do vai, pessoal de não, casa, vai, tá? vai. Eu fiquei quieta agora. Fiquei quieta, vai. Acho que, inclusive, tem muito de encontro a essa primeira pergunta que a gente fez, mas qual é a parte mais difícil em liderar mulheres? A TPM. A parte mental e emocional de uma mulher é que nós temos 4 ciclos em um mês. Em um mês, Então, eu acredito que é a parte emocional, mas eu vou de encontro a algo mais profundo. Porque, emocionalmente falando, nós vamos buscar nos tratar, Sim. mas eu vejo que Satanás, ele trabalha num lugar que, se as mulheres elas não estiverem atentas, ele entra e faz aquilo que ele quer fazer, porque ele não suporta ver mulheres fortalecidas e unidas. Muito bom. Nós vemos em um país onde a gente está sempre puxando para um lado. O que é verdade para você não é verdade para mim. E aí a tua rotina e as tuas escolhas são erradas e as minhas são melhores do que as tuas. Então, se eu sou tua amiga, eu não posso ser da outra. Se eu compro de ti, eu não posso comprar da outra. Então, a parte mais desafiador em você liderar mulheres é que você vai precisar ser uma pessoa que vai trazer a harmonia para o ambiente. Amém. Você precisa ter sabedoria de que aquilo que você escuta de um lado, você não tem que passar do outro. Vai encerrar em você aquela situação. Muito Você tem que ter discernimento que muitas vezes você vai estar num ambiente de pessoas com sabedoria, mas por falta de uma clareza naquilo que receberam, elas não conseguem agir com... Talvez com verdade. Exato, elas acabam às vezes colocando... Sabe colocar as aquele ditado, né? Dos bois? Isso. E aí você não é uma pessoa que está ali para filtrar. Você está ali para colocar mais lenha na fogueira. Entendi. Então, a parte mais desafiadora é você ser esse próprio exemplo de que a maldade acaba em você e você saber que aquilo que uma pessoa está te trazendo sobre algo que ela viveu, sobre algo que ela sentiu, ou sobre algo que é de caráter, não cabe você passar para frente. Muito bom. Encerra em você.
Toda a maldade que você vê no olhar de alguém encerra em você. E não quer dizer que aquela pessoa que está vindo com a maldade, ela é uma má pessoa. Sim. Ela só não está curada. Meu Deus. Então, algo que as mulheres sempre viram em mim e que eu tratei, e por isso é um testemunho que eu consigo fazer isso, é todas as vezes que eu vejo algo se levantar no mundo espiritual, que é algo do inimigo contra nós, eu busco encerrar em mim. Boa. E eu passo para frente no momento que for certo. Muito bom. Mas por que você não falou antes? Porque não era o momento. Não era o momento. Meu Deus. Forte. Então, eu vejo que essa é a isso. parte mais difícil de uma mulher quando ela está no lugar de liderança. Ela tem que saber que da boca dela só sai coisas que edificam. Amém. Da boca dela não sai coisas que vai trazer mais fogo para coisas ruins. Amém. Da boca dela não sai coisas que vão gerar falsidade, que vão gerar confronto, que vão gerar briga. Muito bom. Então, eu sinto que são lugares que as mulheres precisam cada vez mais buscar tratamento e que a gente precisa falar disso Isso. para que a gente tenha clareza de... Cara, às vezes aquela minha comparação entre as pastoras ou entre as líderes ou entre aquilo que eu ouvi da outra que não gosta da outra, que fala da outra... Não, nem acontece. Não. É só... Imagina. Ou então Vocês assim, acham ó. que a gente não é. Ou então, Pabline, Lá no Acre é só um comentário. É. Gente, espiritual. Tudo é Meu espiritual. Deus. Tudo. Né, Pabline? Não, e aí é a maneira que... Aquela Aqui, ó. roupa suja aqui. Aquela... Vamos brindar esse momento. Aquela rachadura, assim, né? Eu lembro uma vez que eu tenho sonhos muito proféticos com pessoas em específico. E aí eu acordo e eu tenho que traduzir aquele sonho e depois passar para a pessoa. Mas eu lembro uma vez que eu tive um sonho também profético com uma amiga. E aí, no sonho, eram lobos vestidos... Eram seres humanos, homens, vestidos como lobo. Como lobos, tá. Tá. E eles entravam em uma porta que aparentemente era para estar fechada. E aí, no sonho, a pessoa falava assim, ó... Vou entrar nessa porta porque ela está sempre aberta. Nossa. E aí, no momento que eu estava discernindo o que Deus estava querendo falar com aquela pessoa... Era justamente, muitas vezes, as pessoas vão estar vestidas de algo que elas não são. E ela vai entrar para um lugar que você acha que está fechado. Meu Deus. Mas está aberto. Meu Deus. Então, você precisa estar atento. Porque se aquilo entrar, faz um estrago na tua vida. Faz um estrago nos teus negócios. Faz um estrago na tua vida financeira. Faz um estrago na tua mente. Faz um estrago no teu ministério. Meu Deus. Fortíssimo. E é onde você precisa estar atento. Porque às vezes a gente quer ser tão grandão, fazer tantos movimentos. Eu quero ser tão... Meu nome... Gente, isso não é você que vai se dar. É teus frutos. Continua olhando pro teu lado. Continua olhando pra tua frente, pro que tu tá fazendo aqui. O que é controlável aqui. Isso. E aí, consequentemente, a grandeza do Senhor, o extraordinário de Deus vai te levar para esse lugar. Mas você precisa olhar para o que você está fazendo aqui. E se você não olhar para o que você está fazendo aqui, ao seu derredor e na sua frente, não vai ter nada grandioso que sustente no longo prazo. A planilha bom. que ela estava falando lá, sabe? Faça a sua planilha e deixa aquela linha ali. branca. Aquela linha ali não é você que preenche, é o Senhor que preenche. Amém. Tá bom. Ó, eu vou aproveitar aqui. Isso aqui é quase um testemunho. Não coube nem na caixinha de perguntas. Muito mas bom. Vou trazer aqui. Vai. Achei muito boa. Você acredita que o sucesso empresarial de uma mulher cristã é uma ponte genuína para o reino? Ou ainda existe um temor velado de que ela pode estar se afastando do papel que a igreja espera dela? Meu Deus. Nem coube na caixinha. É Essa- tão maravilhosa. Entendi porque que não coube. Essa é minha área, né? É, querida. Manda pra mim, bato no peito, faço gol. Maravilhosa. Se segura que agora... Gente, o meu CNPJ é um altar Uau. levantado para Deus. Glória a Deus. Dentro dos meus treinamentos, pessoas aceitam Jesus. Uau. Dentro de sessão de mentoria, nós oramos, nós movemos as pessoas para um lugar que isso acontece porque eu tenho um CNPJ. Uau. O meu sucesso enquanto empresária, ele é totalmente hoje reconhecido porque Deus é nosso sócio. Meu Deus. É aquilo que Deus nos entrega, é o projeto que Ele nos dá, é os dons e talentos que são firmados por Ele, mas também porque eu estudo muito, porque eu me dedico muito e eu sou muito boa no que eu faço.
muito boa no que eu faço. Tecnicamente falando, eu sou muito boa no que eu faço. Mas para todos os empresários que passam por mim, tanto eu quanto meu marido, nós temos um lugar de ativação e essa ativação ela é espiritual, ela é um destrave mental e, consequentemente, através da tua riqueza financeira, tu muda a tua casa e tu muda as pessoas que estão ao seu redor. Meu Deus. Então, você vai mudar a tua casa, você vai mudar... E eu acredito muito que esse é o verdadeiro evangelho. A multiplicação, ela só acontece quando você começa a propagar e a fazer com que mais pessoas bebam dessa fonte que não está acabando e parando em você. Muito bom. Sabe? Então, eu acredito 100% que quando, todas as vezes... O pastor Lucas, ele é um homem muito usado na nossa vida. E eu lembro uma vez que ele falou assim para mim, Tami, os teus frutos falam por você. Continue construindo essa árvore. Continue se movendo aquilo que Deus te entrega. Quem sou eu para falar o que Deus está falando para você fazer ou não fazer? Então, busque também a ter pastores, líderes, conselheiros espirituais que eles não é placa de igreja, que não é o que a igreja espera de você. É o que Deus espera de você. O que a Bíblia fala para você ser. É o que a palavra fala. E uma igreja que ela é cristocêntrica, que Jesus está no meio de todas as coisas, não tem como você não olhar para as pessoas dessa igreja e você começar a se perguntar, cara, o que acontece? O que acontece, é isso mesmo. Porque no final a gente não está buscando uma aprovação do nosso pastor. Porque ele até pode chegar para a gente e falar assim, cara, isso aqui não foi legal. Isso aqui tu pode melhorar. Mas a gente está buscando uma aprovação de que todas as coisas a gente tem uma referência genuína. Nós temos uma direção e palavras liberadas todas as semanas para que a gente possa ter essa condução de, em Deus, nós encontrarmos a direção e vendo o exemplo do caminho que a gente enxerga aqui dentro da igreja com os nossos pastores, com o crescimento que a própria igreja tem. Mas não coloque a responsabilidade, até esse temor de o que a igreja vai pensar sobre o meu negócio. Cara, o pastor e a igreja estão pensando em levar almas para Jesus. Então, tu faz o teu trabalho, entendeu? E a igreja faz a dela. Se estiver levando almas para Jesus, você está de acordo com a igreja, mas vai no que o Senhor está te pedindo. Não, e também assim, se o teu negócio hoje, você não consegue comunicar no teu Instagram uma mensagem daquilo que Deus está fazendo, mas que você faça isso olhando para o seu cliente. Que ele possa ver que brilho, que energia, que coisa boa que você tem, que ele não consegue explicar. É o Espírito Santo em você. Então, você não precisa, sabe, você precisa ter essa... às vezes a gente está buscando um selo de que alguém reconheça a gente. Isso tudo é reconhecimento, é a rejeição que está dentro de ti, que tu quer ser amado. Que tu quer ser aprovado de que o teu negócio é certo. Busca essa aprovação naquilo que Deus te entregou. Porque se tu tá caminhando por algo certo, tu sente paz que é certo. O que é errado é errado. Não tem meio termo. Não. Se não é um sim, claro, é um não. Óbvio. Ô, Tami, entrando rapidamente nesse, porque até nosso tempo já está indo assim. Mentira, Fabiana, que passou. É sobre isso. Eu falei bom. que passa rápido. Ai, gente. Mas assim, eu queria entender, dentro da parte empresarial, o que você descobriu que foi uma dor assim que você não esperava que as pessoas tinham, que as mulheres principalmente tinham, e que dessa dor você conseguiu romper muitas coisas na sua vida, dessa dor que existia nelas. Você falou, caramba, eu não esperava que elas sentissem tanto isso ou tanto aquilo. E isso trouxe talvez até uma cura para dentro de você também. Falar de dinheiro. Que interessante. Corte seco Tramontina. A gente gosta, entendeu? Falar de dinheiro. Muito é um grande bloqueio, um grande trauma de muitas pessoas. E aí é uma repetição, é um padrão. E existem duas coisas que eu observo em relação ao dinheiro. Uma, com medo dele te corromper. Tá. Ou por medo de merecer. Então, quem vem de uma vida muito escassa, como eu vim, de uma extrema pobreza, tende a ver quem já é mais sucedido, tipo, tá ali porque alguém colocou. Meu Deus, Entendeu? Não foi o trabalho honesto e o conhecimento dela que gerou ela estar em algum lugar. Tá com o chefe,
qualquer coisa do tipo, menos o Exato. merecimento dela. Ou, por mesmo o exemplo, esforço. eu tenho o meu negócio, eu trabalho, mas é o meu marido que me dá. É o meu marido que me sustenta. Tá. Invalidar a mulher o tempo todo, se ela hoje trabalha ou não trabalha, e é uma questão de escolha, de gosto e de realidades que a gente não tem. A gente pode até comentar, mas a gente não tem que debater o que é o correto. No final, essa família, sendo funcional, uma família funcional, ela vai escolher o que faz sentido. Porque às vezes o trabalho dela vai ser cuidar desses filhos, gerir a casa, fazer a gestão dessa família. Às vezes o trabalho dela vai ser também fazer um movimento com mulheres. E aí a gente tem vários tipos de funções e cargos no trabalho. Mas eu acredito que falar do dinheiro e sobre como a mulher ela pode ter o seu dinheiro, ou como ela pode gerir o dinheiro da família, essa é uma grande dor que muita gente tem. Muita gente. E é Meu muito Deus. semelhante. E aí a gente vai olhar para o merecimento dessa pessoa ou pela questão da falta extrema ou pela questão de achar que ela vai ser uma pessoa corrupta ou por conta da religiosidade que ela carrega em relação ao dinheiro. Tá respondido, minha amiga? Socorro, E aí é onde você Deus. precisa buscar, né? Eu acredito com certeza, buscar entender Sim. quais são as frases que saem pela tua boca sobre dinheiro. E- Quais são as frases que saem pela tua boca de uma pessoa que tem sucesso? Quais são os pensamentos obscuros que só você tem, você não fala pra ninguém, Sim. sobre quem tem um carrão, sobre quem tem um sucesso, sobre quem sobe no palco, sobre quem é líder de movimento, sobre quem move multidões. Qual é o teu pensamento sobre essas pessoas? Você nunca vai ser essa pessoa. Porque você mesma pensa coisas ruins sobre ser esse tipo de pessoa. Pode E até aí não os falar, teus mas pensamentos. É, exato. Os teus pensamentos é você e Deus que. Deus sabe dos seus pensamentos. Você pensa, você pode controlar esses pensamentos, mas o Senhor, Ele é o único que está vendo e sabendo o que a gente pensa. A gente pensa, ai não, o Senhor conhece o meu coração. Ele conhece mesmo. Por isso que não chegou lá. Aham, Ele conhece tudo que passa no teu coração e na tua mente. É isso aí. Muito bom. Muito Porque às vezes bom. vem um pensamento e fala assim, meu Deus. Faz aqui. Às vezes vem uma coisa assim, Senhor, tu conhece meu coração? Não, eu conheço, tô tratando, tu sabe, Aleluia. né? Daí eu começo, eu mesma vou me controlando, entendeu? Justíssimo. Lembra que eu falei pra vocês os gatilhos que a gente tem que colocar na nossa cabeça? Porque, pensa, eu por 26 anos da minha vida, eu pensei de uma forma. Meu Deus. Eu vou fazer 32 anos nas próximas semanas e faz pouco tempo que eu penso como eu penso. E aí tem que adaptar toda uma E aí nova vida. você vai a comer. isso. Exato. Quando você começa a ver que os teus pensamentos estão indo para um lugar. Ai, mas eu não pensava mais assim. Calma aí. Tua mente foi reprogramada durante 20 e poucos anos ou 40 e poucos anos a pensar dessa forma. Não vai eliminar. Existem raízes profundas em você que é de uma história, uma jornada inteira. Honra isso, entenda por que esse pensamento veio agora e traz um novo sentido para isso que você pensa. Muito bom. Tami, a gente sempre pede no final dos episódios para que o nosso convidado, a nossa convidada, faça Amém. uma oração para a Amém. galera que está de casa. É algo que você sente de fato que Deus está falando com você ou que Ele está tratando em você, mas que você precisa transbordar isso na vida das pessoas que estão nos assistindo. Bem, Amém. vamos orar então? Pai querido, Pai amado, Senhor, obrigada por esse momento. Pai, obrigada por essas pessoas aqui presentes. Senhor, nós queremos ser gratas nessa noite, entregar as nossas vidas a Ti. Nós sabemos, Senhor, que muitas vezes nós temos uma expectativa que é humana daquilo que o Senhor pode fazer em nós, naquilo que o Senhor pode fazer nas nossas vidas, na nossa realidade de vida. O Senhor é um Deus que muitas vezes encontra os seus improváveis, encontra aqueles que não gostariam de ser escolhidos por conta da mudança, por conta do confronto, por conta do desconforto. Pai, mas eu sinto aqui que há pessoas nos assistindo que são pessoas que estão sendo escolhidas a dedo por Ti. Essas pessoas muitas vezes se perguntam por que eu? Como que eu vou fazer?
Como que eu vou construir? Eu não conheço toda a palavra, eu não tenho todos os dons e talentos da comunicação, eu nunca peguei no microfone, mas o Senhor está me escolhendo para uma nova fase. Amém, E eu quero aqui declarar sobre você que está nos ouvindo, nesta oração, que o Senhor vai te dar uma dose de ousadia e de coragem. E o Senhor vai colocar ao seu lado pessoas que vão pegar na sua mão, pessoas que vão caminhar com você, porque nós não precisamos caminhar sozinhos. Pessoas também que estão nessa live, Senhor, nós te entregamos agora o coração de pessoas machucadas, pessoas que colocaram expectativas em pessoas e não em ti, Senhor. Senhor, cura essas pessoas num lugar profundo e que elas se colocam disponíveis, Pai, para ver essa cura acontecer. Porque nós só somos curados quando nós nos permitimos a ver a cura acontecer. Pai, em nome de Jesus, eu declaro sobre pessoas que estão aqui, sobre essas mulheres que estão aqui à mesa, que o Senhor irá prosperar não somente a nossa vida financeira, mas também a nossa mente. Prosperar a forma com que nós nos enxergamos, prosperar o nosso posicionamento, prosperar a forma com que nós influenciamos, Senhor. Que a multiplicação esteja sobre as nossas mãos, porque aonde nós tocarmos, haverá cura, haverá projetos prósperos, haverá a direção do céu. Que a nossa boca não fale, Senhor, somente o que nós queremos, mas o que Tu queres para nós, Pai. O que o Senhor tem para nós, para essa estação. É isso que eu declaro, Senhor. Eu também já te entrego aqui a conferência Aurora sobre as Tuas mãos, Pai. O Senhor está fazendo, o Senhor está movendo. Então, mulheres que estão aqui assistindo esse podcast agora, ou em algum momento, ou receberam um convite de alguém, Senhor, que venha um sim com clareza, um sim com uma certeza de que é o lugar certo na hora certa, vivendo o que é certo, porque o Senhor está chamando e convocando as Tuas filhas para esse tempo. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Olha mais um pouquinho. Glória a Deus. Que delícia de episódio. Ai, gostoso Que tempo de demais. alinhamento. Meu Deus, né? Ó, se eu fosse você, eu assistia mais umas 2 vezes pra anotar tudo que aconteceu nesse lugar, gente. É sobre eu vou, isso. eu vou. Também Pabline, foi muito você bom, tem que... de verdade. A Que Pabline alegria. precisa encerrar, mas assim, não esquece de falar a tua frasezinha lá que eu tô gostando, tá? Não esquece. deixa pra mim. Porque eu tô tão Que eu já tinha assim, esquecido. derretida nesse episódio. Então, por isso que eu tô falando, amiga, que a gente fez o combinado de não Deus esquecer é as bom. coisas, mas a gente anda esquecendo junta, tá? Então, Lindas. tá? Vai na sua Ué, tu frase. não trouxe nada pra ti aí, não? Não, trouxe, amiga. eu lembrei. Ih. É. Ó, eu sei que esse episódio falou com você. Eu sei demais, tá? Antes que Pabline encerre, eu quero te dizer isso. Compartilha com aquela mulher que você sabe que está com algumas incógnitas, que está ainda com a mente assim meio bagunçada, já comentou contigo, você sabe que ela está orando e você pode ser um canal de bênção na vida dela compartilhando isso aqui, entendeu? Curte, comenta e deixa aqui um recado para Tami, essa mulher que flui lindamente. Gente, um dia eu vou fluir lindamente igual Tami, tá? Não, você já flui. Ah, lindamente assim, calma, eu acho que não vou Lindamente. chegar lá, amiga. Não vai Mas chegar assim, lá, Calma, amiga. não, calma, não. Esses Mas dias- é porque o teu chamado é diferente. Esses dias eu tenho Eu uma gosto de incomodar amiga, elas. eu tenho uma amiga maravilhosa, chama Laila Coelho. Conhece a Laila? Maravilhosa. Ela é uma benção. E eu lembro, assim, de olhar pra Laila e falar, cara, ela é muito engraçada e ela é muito expansiva e ela chega e ela já faz e ela é super comunicadora e ela resolve. E aí uma pessoa tá, tipo assim, meio sem graça, ela já põe a pessoa pra dentro da conversa. Então você é essa pessoa, assim. Espaçosa. Exato, Deus te fez seja, assim, é isso, sabe? Bem, eu gosto de incomodar vocês com isso, porque eu digo assim, ó, Não. todas as calmas que passam por aqui, se eu pegar 2%, eu fico um pouquinho Não, mas eu vou falar mais pra ti calma, assim, ó, entendeu? eu não sou a pessoa, Não eu é. sou intensa. Não é calma, não. Eu gosto, hoje eu tenho uma sabedoria pra falar a minha mensagem. Amém. E isso tem que orar. Calma, Que Deus vai te serena, dar. Tranquilo. Não, amiga, eu tenho Deus, que ter ele medo, dá. vergonha na cara. Deus dá, Deus dá. Precisa vergonha na Eu não cara. tinha isso e Deus me deu. Eu era uma mulher que falava muito palavrão. Eu pedi pra Deus tirar isso da minha Palavrão, não consigo te imaginar. Falava muito palavrão. Tu me acompanhava dessa época? E eu falava pra Deus, Eu lembro uma vez, gente, a primeira vez que me chamaram pra ministrar uma palavra Meu Deus. numa igreja pequenininha. Jesus. Pra falar pra empreendedores e eu soltei um palavrão lá. Eu falei assim, Senhor, eu tava assim, putz. Quase Tava largou outro começando o palavrão. processo. Tava começando o processo. Eu falei pro Deus, mas eu falei um só, cara. Numa frase eu falava em 5. Eu falei um. Muito bom. Aí eu... É que às vezes eu esqueço de contar essas coisas. Tem que falar, a mulher tem que orar por isso. Porque tem. quando você orar, começar a orar, o Senhor vai começar a te tratar. Vai fazendo, vai. Vai fazendo, viu? vai. Hoje em dia, não falo mais. É, viu? Amém. Vai Plena. até ganhar. Ei, vai até ganhar um presente.
Olha quem te mandou um presente. Get Store. Eu Ai, gente, sei com que você- sacola e tudo. Amiga, essa sacola vira bolsa, tá? Essa sacola vira bolsa. Você que o diga, né, querida? Meu Deus, eu ando com essa sacola igual bolsa de grife, porque Hilarious. entendeu? E ó, Get Store de presente, que eu falei pra você no meio do episódio já. Linda. Olha ali, você viu? Você sabe que essa Bíblia ela é especial, né? Ela é... É a versão que o pastor Lucas atualizou. Tirou umas Amém. coisas que ele achou desinteressante e tal. Glória a Deus. A carinha dela, ela tipo administrando se é uma informação verdadeira ou falsa. Verdade. Não, gente, essa Meu Bíblia pastor não faz essas brincadeirinha. O coisas. pastor que a gente conhece não faz como assim? Brincadeirinha. É brincadeira. Ele pode ter Para com isso. agregado. Isso, ângulo de vista. Exato. Mas não tem nem que tirou, nem que colocou. É isso aí. Mas Mas tem eu a vou falar pra capa. vocês, eu tenho uma pessoa, eu tenho essa Bíblia, ela é bem profética, porque eu tenho uma Aleluia. pessoa muito especial da minha vida Tá. que eu tinha pensado exatamente em comprar esta Bíblia pra Deus, ela. pronto. É bom, tá Deus vendo? faz, entendeu? Deus é bom. Quando eu falo pra vocês que Get Coffee, Get Store é profético, é abençoado, É. vocês não acreditam. É isso, querida. É isso Glória aí, a ó. Deus. Tá ali, ó. A Bíblia tem endereço. E eu sei Tem. que pra vocês também tem, porque Get Store também envia. Você sabia que envia pra fora agora, amiga? Mentira! Aham. Vocês estão muito chique. Andaram enviando Get Store lá pra não sei Eu preciso onde. fazer coisas que eu acho chique na minha igreja. Tens que. Versão 1. Não, precisa. Eu ia dizer que você vai ter Vou que partir fazer 1, partir 2, dois, 3, Aham. por aí vai. Get Store envia, felizão, eles mandam tudo, tem joia, tem tudo ali. E a gente sempre fala aqui no episódio pra eles começarem a seguir, porque daí eles conseguem ver as coisas, entendeu? Porque assim, né, tem muita gente que não consegue vir aqui na nossa Isso. igreja, mas consegue receber na sua casa. Isso É, aí, queridos, entendeu? vamos Porque também aqui na igreja a imaginar. gente tá passando, a gente tá vendo. É, a gente né? não para, porque se a gente para, a gente gasta o salário ali, porque a gente deixa tudo. Ainda mais essas camisetas que é bem como nós estávamos falando, né? Lavou e é só tirar e botar de novo, porque não dá bolinho, não dá nada. Bíblia da Get, abençoadíssima. Não tiramos nada, não colocamos nada, só a capa. Fica tranquila, fica tranquilo, meu irmão. E eu te dei a dica lá de você comprar a camiseta da Aurora. Agora Amém. tem a Bíblia também, pra você Glória a botar Deus. junto nesse kit. Olha essa embalagem, você bota na embalagem, fecha ela e dá de presente. Eu duvido que você não vai ganhar uns 10 mil pontos com a sua esposa, querido. Pelo Muito menos, bom. né, Pablini? É, querida. Pelo Glória menos. a Deus. Dona Blue, dá o seu abraço, né? Ai, Pessoa não de casa, quero que pelo acabe. menos, né? Não Eu também quero que acabe. O energético não acabou ainda. Pra mim, podia ter mais umas 2 horas. O Paulo vai Aleluia. gritar. Vou até tirar o retorno. Ai, É? pronto, não ouvi ninguém. Glória a Deus. Aleluia. Mas foi um prazer, foi uma honra estar com vocês nessa Amém. mesa maravilhosa. Eu Dessa amei mulher que me também. inspirou, porque agora eu vou Glória fazer a meus Deus. 3 filhos. Então, disse que eu dou conta. Me deixa. Com Veremos, certeza. né? Se não vem mais. Pablini. Muitos Glória a beijos. Deus. Gente, muito obrigada. Amém. Nós amamos você aqui de verdade. Espero todas as mulheres na conferência. Elas estarão, Deus. eu creio. E eu creio que a gente vai viver um tempo novo, Amém. um tempo de renovo, assim, do céu. Mas que você que está com dúvida se vai ser mais do mesmo, sabe? Que você possa ser encontrada com o Amém. Espírito Santo essa semana para que ele te mostre que o que ele vai revelar na Conferência Aurora, você não Aleluia. vai encontrar em outro lugar a não ser aqui. Glória a Deus Deus. falou e saiu correndo. É, gente. Bom, queridos, você sabe que foi uma alegria inenarrável estar aqui com vocês essa noite. E assim, você sabe que a gente tem um código secreto. Isso. Você lembra, né, Eu tô Blue? por esse seu código secreto. Ó, você vai escrever aqui nos comentários agora, fui encontrada. Que daí, né? Essa semana já é profético, se não encontrou ainda, Deus vai te encontrar, vai falar contigo, vem pra conferência e tal, essas coisas aí, entendeu? Então, assim, ó, você vai escrever aqui nos comentários, fui encontrada. E você bem sabe que Podget é onde Jesus reina e o propósito se move. Um abraço e até o próximo episódio. Amém.